Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos entrando na nossa aula número 20 de análise e elaboração de projetos. Ao longo do ano, nós viemos falando de cada etapa do projeto, e na última aula a gente conversou bastante sobre a comunicação e como que isso é importante dentro de um projeto. É tão importante que eu até mostrei outras formas de comunicação para vocês, porque não é somente a gente comunicar com o público externo, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, é muito importante que as pessoas conheçam o meu trabalho, o meu produto, o serviço que eu presto. Mas a gente precisa saber comunicar e entender a comunicação com todas as partes interessadas do projeto. Eu citei um exemplo para vocês de venda de produtos, que hoje a gente vê muito no Instagram, né? Como que essas pessoas se comunicam para vender os produtos, né? Seja produto de beleza, seja produto de casa, móveis, né? Seja na parte de alimentação. Como que essas pessoas usam hoje essas mídias sociais e como era usado antigamente como uma forma de comunicação. Coloquei para vocês também a reação das pessoas, né? Então, o sentimento das pessoas fica muito estampado em seu rosto, né? Então, a fisionomia da pessoa mostra muito se ela está satisfeita ou não com alguma situação. E isso a gente acaba levando muito para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso ambiente acadêmico, principalmente quando vocês forem apresentar o TCC de vocês, até coloquei um exemplo lá. Então, tipo assim, quais são as partes interessadas no meu projeto, o que elas precisam saber e como eu vou fazer isso, certo? Então, basicamente, para que a gente faça que essa comunicação seja eficaz, é saber comunicar e de que forma que isso pode ser feito. Lógico, a gente viu de forma mais simples na outra aula, mas nessa aula a gente vai ver uma forma mais, vamos dizer, documentada. Como que a gente pode documentar isso para que todos os projetos que formos fazer, tanto dentro de uma empresa como no nosso dia a dia, que esse tipo de comunicação pode ser eficaz, certo? Principalmente, pessoal, a gente tem que lembrar que existem diferentes tipos de pessoas que a gente conversa, diferentes níveis culturais, diferentes pensamentos e crenças no quais as pessoas acreditam. Então, dessa forma, o nosso jeito de se comunicar também deve ser de acordo com cada ambiente, com cada pessoa, e que sempre a gente tem que pensar que a gente tem que ensinar essa pessoa, seja qualquer tema esse, de forma que ela consiga entender, certo? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente continuar falando sobre isso. Então, hoje a gente está na nossa segunda parte do gerenciamento das comunicações de um projeto, e é a nossa aula número 20. Estamos encerrando nosso ano aí, eu acho que a gente vai ter mais uma aula mesmo presencial. Eu estava comentando com o pessoal antes que no dia 25 a gente faz a prova. Então, mais uma aula e a gente encerra toda essa parte de como a gente consegue elaborar um projeto e como a gente consegue adaptar isso para o nosso dia a dia, certo? Vamos lá. Então, para que a gente faça essa comunicação, é preciso que a gente planeje. Até para ir de encontro com o que eu disse para vocês agora há pouco. Como que eu vou comunicar, que eu vou expressar um tipo de informação se eu não conheço o meu público, se eu não conheço as pessoas interessadas nesse projeto e que precisam saber? Então, o planejamento auxilia você entender como que você vai explicar isso, como que você vai se comunicar. Então, planejar o gerenciamento das comunicações é o processo de desenvolver uma abordagem apropriada e um plano de comunicação do projeto com base nas necessidades de informação e requisitos das partes interessadas, nos ativos organizacionais disponíveis. Então, precisamos saber quem são as partes interessadas, o que elas precisam saber e quais são os ativos disponíveis, o que eu tenho disponível para comunicar isso para essas partes interessadas. O principal benefício desse processo é a identificação e a documentação da abordagem de comunicação mais eficaz e eficiente com as partes interessadas. Então, suponho que seja a primeira vez que você vai falar com uma parte interessada, que você vai comunicar um novo projeto, uma mudança dentro da empresa, ou até mesmo como que você vai conversar com o seu professor para que o seu TCC se desenvolva, certo?
Então, quando a gente fala que documentar essa comunicação, é você sempre ter uma comunicação, quando ela é eficiente e eficaz com essas partes, seja sempre a mesma. Então, se isso for documentado e se isso funcionou outras vezes, então a importância de você documentar, porque as próximas vezes você não precisa ficar tentando descobrir qual é a melhor forma, tentando entender. Esse planejamento, ele fica muito mais simples, certo? Então, nós temos 3 etapas para que auxilie o planejamento e o gerenciamento dessas comunicações. Então, nós temos as entradas, as ferramentas e técnicas e as saídas. Quando eu falo de entradas de comunicação, eu estou falando do plano de gerenciamento, que é eu planejar o gerenciamento dessa comunicação, registrar quais são as partes interessadas e que eu estarei me comunicando, os fatores ambientais que podem melhorar ou que podem atrapalhar essa comunicação e os ativos de processos organizacionais. De que forma que eu posso estar fazendo essa comunicação? O que eu tenho disponível para facilitar essa organização? Quando eu estou falando de ferramentas e técnicas, após eu fazer a entrada, que é o meu planejamento, conhecer a parte interessada, eu vou para as técnicas disponíveis. Que tipo de técnica eu posso estar fazendo com os meus ativos que eu já identifiquei nas entradas? Então, eu posso fazer análise de requisitos das comunicações, ou seja, tentar entender as diferentes formas de comunicações e os requisitos necessários para elas, ou seja, se existe um padrão de comunicação necessário. Tecnologia das comunicações, eu posso usar a tecnologia ao meu favor? Posso. Que tipo de tecnologia que eu tenho disponível que isso eu posso levar ao meu favor para me comunicar? Eu dei muito exemplo do Instagram para vocês em questão de vendas, né? Mas uma empresa ou um setor para se comunicar pode utilizar diversas ferramentas, WhatsApp, Skype, o Meeting que a gente utiliza aqui para fazer reuniões, né? Então, que tipo de tecnologia da comunicação que eu posso utilizar? Modelos de comunicações, ou seja, a gente pode traçar dentro da empresa ou dentro de um projeto um modelo padrão de comunicação, ou seja, tudo que for comunicado a essas partes interessadas deve levar a um certo modelo, tipo, ter um certo caminho a se seguir. Os métodos de comunicação, pode ser os métodos formais, os métodos informais, que a gente comentou na aula passada, certo? Ou seja, eu posso fazer alguma documentação formal para estar fazendo essa comunicação, ou meios informais, e também tem, basicamente, as reuniões, que as reuniões eu acho que no nosso dia a dia, tanto dentro da empresa, ou quanto vocês vão preparar o pré-projeto de vocês, ou até mesmo o TCC, auxilia muito, porque é nesse momento que você tira as dúvidas, que você conversa, que você entende melhor o que realmente essa parte interessada está precisando. E as saídas, então, eu tenho a entrada com o planejamento, eu tenho minhas ferramentas e as técnicas, então eu posso realmente destinar a essa comunicação, eu tenho as saídas, que é o plano de gerenciamento das comunicações e atualizações nos documentos do projeto, ou seja, se essa comunicação é feita eficaz, desde o início até o final do seu projeto, ela vai auxiliar, tipo, você ouvir suas partes interessadas. Pode ser que essa parte interessada tenha uma ideia muito bacana para o seu projeto, está melhorando ele, e se você ouvir ela e se comunicar de forma eficaz, ele vai estar melhorando e adaptando o seu projeto. Então, é importante você ter como resultado um plano para comunicar e você atualizar sempre esse plano, bem como o projeto que você está feito, através da comunicação e de troca de ideias, ok? Dentro disso, a gente pode fazer um organograma para a gente entender melhor, ou seja, um diagrama dos fluxos de dados do processo de planejar o gerenciamento das comunicações. Então, aqui eu tenho o planejamento de gerenciamento das comunicações. O que eu posso estar fazendo com ele? Eu vou gerenciar as minhas comunicações através de um plano de gerenciamento. E eu também posso atualizar os documentos de um projeto, que vai sair o plano de gerenciamento das comunicações e também pode sair o gerenciamento, gerenciar o nível de comprometimento das partes interessadas. Então, através do plano de gerenciamento, quando atualizado e quando feito, eu consigo ter um plano e eu consigo levar o comprometimento dessas partes interessadas. Então, eu preciso que as pessoas entendam os objetivos através da comunicação e, com isso, eu vou conseguir que essas pessoas se comprometam com esse projeto.
Quando eu falo de empresa e organização, levando isso para a parte de planejar a comunicação, eu tenho que entender os ativos dos processos e os fatores ambientais. Então, cada empresa possui um ativo de projeto, bem como um fator que leva ao plano a fazer o meu planejamento. Eu preciso entender como essa empresa trabalha, como ela atua. Então, é diferente se a gente for se comunicar com uma empresa jovem, de tecnologia, que tem muitos jovens trabalhando, com outras empresas mais formais, certo? Por exemplo, o ambiente é diferente, a forma de comunicação é diferente, é mais informal a forma que se comunica. Então, entender os ativos e os fatores auxilia muito no meu planejamento. Como eu vou desenvolver o plano e o gerenciamento do projeto vai também ser influenciado através dos fatores e dos ativos de processos que vão me auxiliar no plano de gerenciamento. E a identificação das partes interessadas, que foi o que a gente já viu lá atrás. Então, se no seu projeto você já identificou as partes interessadas, você conhece a cultura da empresa, os fatores ambientais dela, você consegue desenvolver um plano de projeto, através desses 3 pontos nos levam ao plano de gerenciamento de projetos, ou seja, eu consigo gerenciar as comunicações dentro da empresa, conhecendo melhor ela. Através disso, o planejamento das comunicações de projetos vai ser importante para alcançar o êxito final de qualquer projeto. Então, você sabendo comunicar vai te auxiliar muito em todas aquelas etapas que a gente conversou nas outras aulas. Então, o planejamento inadequado das comunicações, se você não planejar e não fazer ela de forma eficiente, pode causar problemas, tais como atraso na entrega de mensagens, a comunicação de informação para o público incorreto, ou a comunicação insuficiente para as partes interessadas e a má interpretação das mensagens comunicadas. Acho que na outra aula a gente comentou bastante sobre isso, né? De como que, quando vamos fazer o planejamento de projeto, é importante que, se você planejar realmente essa comunicação dentro do projeto, te ajuda a levar realmente a mensagem necessária às pessoas necessárias e que essa não haja quebras de mensagem, né? Não haja, a gente vai ver a questão do ruído, não haja ruído que interrompa ou que dificulte essa mensagem a ser entregue. E na maioria dos projetos, o planejamento das comunicações é feito bem no início, bem como, por exemplo, durante o desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto. Então, você planejar a comunicação pode ser planejada e é eficiente na maioria dos projetos, quando ela é feita lá no começo, quando você está identificando as atividades, quem são as partes interessadas, as culturas, a cultura da empresa. Então, você fazendo essa parte junto com tudo que a gente vem conversando, auxilia muito no resultado, na saída, né, desse meu projeto final. Isso vai permitir que os recursos adequados, tais como o tempo, orçamento, sejam alocados às atividades de comunicação. Comunicação eficaz significa que as informações são fornecidas no formato correto, na hora certa, ao público certo e com o impacto necessário. Então, a comunicação eficiente significa fornecer somente as informações que são necessárias. A gente escuta falar muito de reuniões que não são importantes, que tomam tempo, e que no final dessas reuniões, o que realmente precisava ser falado poderia ser feito e comunicado, ser passado para as pessoas em 5 minutos, certo? Então, isso se torna tanto um projeto mais eficaz, a forma de destino da comunicação também auxilia em todas as outras atividades do projeto que você está em andamento. Então, dependendo da informação, não é todas as partes interessadas que precisam saber. Então, cada etapa do projeto, a gente tinha uma parte interessada, não tinha? Tinha uma pessoa envolvida em cada parte do projeto que a gente fazia? Por exemplo, professora, mas eu estou fazendo meu TCC. Tá, na primeira parte do seu TCC, você conversou com a professora Inês. Na segunda parte, você procurou uma pessoa que podia te orientar. Na terceira parte, juntou a professora Inês e a outra pessoa que estava te orientando, porque precisava de todas as informações. Então, houve comunicações diferentes com partes interessadas diferentes. E no futuro vão ter os professores que vão ler o seu trabalho, que é a banca, e vão avaliar. Também são outras pessoas. Como que você quer comunicar o seu TCC?
qualquer pessoa que lê ele, que pegar o seu TCC, vai entender que aquele foi seu objetivo, que são suas justificativas. Então, pense em como você pretende se comunicar com as pessoas. Então, que aquele trabalho que você estudou, que você escreveu, que você desenvolveu, tem um objetivo a ser comunicado. É a mesma forma. Então, a gente precisa saber para quem está destinando esse trabalho. Quem vai ler esse trabalho vai ser importante, certo? Então, a gente não vai fazer esse trabalho para ficar guardado. A gente quer que as pessoas leiam, que as pessoas entendam. Então, você saber comunicar também com a escrita é uma forma de comunicação, certo? Então, ainda dentro do planejamento de comunicações, embora todos os projetos compartilhem a necessidade de comunicar as informações do projeto, as necessidades de informações e os métodos podem variar muito. Os pontos importantes que podem precisar ser considerados se incluem, mas não precisa estar limitado a quem precisa de quais informações e quem está autorizado a acessar tais informações. Dependendo da informação, tem pessoas que não estão autorizadas a ser acessadas e nem saber dessas informações. Quando as informações serão necessárias, onde elas devem ser armazenadas, o formato com que as informações deverão ser armazenadas. Note que tem muitas informações que ela precisa de sigilo, igual foi o primeiro ponto aqui. Onde ela deve ser armazenada? Tem muita informação importante que não pode ser perdida no tempo. Então, existe algum lugar na nuvem, um servidor específico, onde é que vai ser armazenada essas informações? Como as informações podem ser recuperadas caso haja algum problema, ou caso seja necessário vê-las novamente? Se o fuso horário, barreiras linguísticas, as considerações multiculturais também devem ser levadas em considerações. E quando elas devem ser levadas? Então, na forma que você comunicar com a pessoa, deve-se levar em considerações esses pontos. Aqui a gente cai nessa questão de como eu vou me comunicar e como isso vai estar chegando até a pessoa. Então, o codificador, o emissor, ele pode codificar, como ele pode decodificar a mensagem, bem como o receptor. Então, quando o emissor está na posição de codificar a mensagem, ele vai estar transmitindo a mensagem. Pode acontecer um ruído no meio do caminho? Pode. Através do quê? Que a gente comentou sobre explicar da maneira correta, saber se esse receptor precisa saber dessa informação ou não. Então, transmitir a mensagem, o emissor em posição de codificador precisa transmitir uma mensagem, que o ruído seja cada vez menor, para que o receptor decodifique essa mensagem e entenda ela. E para que esse emissor saiba que isso foi recebido da melhor forma possível, o receptor devolve a mensagem confirmando, certo? E no meio de tudo isso, eu preciso também ter uma mensagem de feedback, ou seja, o emissor que transmitiu a mensagem lá no começo, ele precisa saber se o receptor que decodificou essa mensagem, ele entendeu e fez o que foi estabelecido, né, no meio de tudo isso, através de um feedback. Ele vai dizer se realmente aquela mensagem que foi passada e que foi confirmada, com o mínimo de ruído possível, de má informação, ou de, podemos dizer assim, de dupla interpretação, né, ou de má interpretação, não houve, ou se foi muito pequeno, porque daí, dessa forma, o receptor vai efetuar aquilo que o emissor atribuiu a ele, bem como entender o que o emissor disse, ou entender a ideia desse emissor para que ele receba ela e faça ou opine de sua forma, ok? Com tudo isso, depois que a gente planejou, entendeu como é que faz, então nós precisamos gerenciar essa comunicação. Então, a gente entendeu até que forma que chega essa informação, né, para o nosso receptor. Então, para que isso seja contínuo e que isso continue sendo feito, precisa gerenciar essas comunicações. Então, gerenciar a comunicação é um processo de criar, coletar, distribuir, armazenar, recuperar e de dispor no final as informações do projeto de acordo com o plano de gerenciamento da comunicação. O principal benefício desse processo é possibilitar um fluxo de comunicação eficiente e eficaz entre as partes interessadas do projeto. Então, aqui na parte de gerenciar, realmente a gente vai
fazer o que planejamos. Então, aqui é o ponto de ação da comunicação. Esse processo vai além da distribuição de informações relevantes e procura assegurar que as informações sendo comunicadas para as partes interessadas do projeto sejam geradas de forma apropriada, assim como recebidas e compreendidas. Então, ela precisa ser distribuída, recebida e compreendida. Então, assim, a gente consegue gerenciar essa comunicação. Ela também vai fornecer, né, o gerenciamento da comunicação, oportunidades às partes interessadas de solicitar informações, esclarecimento e discussões adicionais. Às vezes a gente está falando aqui de comunicação e a gente fica pensando muito que é somente quem fala, né? Por exemplo, é só o emissor que vai estar passando essa comunicação. Não. Para que essa seja eficiente, para que a gente saiba que realmente funcionou, o receptor tem que voltar essa informação, igual a gente viu no nosso desenho anterior. Então, essa informação vai voltar do receptor, então, ela voltando através de solicitar informações, fazer discussões adicionais, então isso auxilia muito no processo de comunicação. Da mesma forma, a gente também tem um diagraminha aqui de como gerenciar essa comunicação. Então, a gente consegue monitorar e controlar o trabalho através de um relatório de desempenho, e a empresa ou organização que também disponibilizou os fatores ambientais para que essa comunicação seja gerenciada, ela também, o que esse gerenciamento leva a empresa é atualizar os ativos dos processos, ou seja, quando é feito esse gerenciamento e quando há essa troca de ideias, é possível atualizar os ativos e os processos organizacionais, que é esse ponto. Quando eu planejo e gerencio a comunicação através de um plano de gerenciamento, eu consigo efetuar o gerenciamento da comunicação. E quando essa comunicação ocorre, eu controlo a comunicação. Através de como eu vou vamos dizer, que tipo de saída que isso vai estar gerando, certo? Então, eu tenho as entradas, o meio, né, as ferramentas e as saídas. Então, ela vai auxiliar também na atualização do plano de gerenciamento, que desenvolva um plano de gerenciamento de processo que seja eficaz e constante dentro da empresa, bem como a atualização dos documentos do projeto. Então, vai chegar a ter, dentro do documento do projeto, esse gerenciamento auxilia no seu desenvolvimento do projeto, bem como na atualização de tudo que foi feito até então, certo? Então, dentro desse fluxo que nós analisamos, do gerenciamento de comunicação, a gente tem as técnicas que vai facilitar esse gerenciamento, só que elas também não se limitam. Então, existem essas técnicas, mas podem ser feitas de acordo com o que achar melhor para cada empresa, dentro daquilo que a gente conversou também. O modelo de emissor-receptor, que é a incorporação de ciclos de feedback para fornecer oportunidade de interação, participação e remover barreiras de comunicação. Então, foi o que eu disse anteriormente, não é somente falar, é também receber esse feedback, entender o que as pessoas estão vendo desse nosso projeto. Escolha dos meios de comunicação, situações específicas de quando comunicar por escrito, oralmente, quando preparar um memorando informal ou um relatório formal, e quando se comunicar presencialmente ou por e-mail. Então, saber, além de se comunicar, quais são os meios. E o estilo de redação, ou seja, uso adequado da voz ativa ou uma voz passiva, estrutura de frases, escolhas das palavras, as formas que você vai se portar perante essas partes interessadas. Outra técnica também é o gerenciamento de reuniões, que é a preparação de uma agenda e a administração dos conflitos. Então, você ter a reunião necessária através de uma agência e a administração de conflitos que podem ocorrer dentro dessa reunião, porque nós sabemos, as pessoas são diferentes, as ideias e as perspectivas também são. Então, no momento de se comunicar, pode gerar atritos. Então, administrar esse conflito, né, que pode haver, é muito importante também dentro de gerenciar essa comunicação. As técnicas de apresentação, que é a consciência do impacto da linguagem corporal e o desenvolvimento de recursos visuais. Lembra que na aula passada eu coloquei a fotinha do Trump para vocês, de qual que era o comportamento dele ao longo de como saíam os resultados das eleições? Então, o impacto da linguagem corporal, de como a pessoa se posiciona, os recursos visuais, qual que é o comportamento da pessoa, também impactam muito na forma que ela está se comunicando.
Técnicas de facilitação, obtenção de consenso e superação de obstáculos. E as técnicas de escuta, escutar ativamente, confirmar, esclarecer e confirmar o entendimento. E remover as barreiras que afetam negativamente a compreensão. Então, o objetivo é que as barreiras entre o emissor e o receptor sejam quebradas, e que elas sejam cada vez mais flexíveis, e que sempre buscando o objetivo que é melhorar o nosso projeto. Então, não basta somente a gente se comunicar, falar tipo, não pensar em como essa comunicação está chegando para as pessoas. Então, o objetivo principal é esse, a pessoa comunicar, entender e, através de toda essa parte que a gente viu, documentação, técnicas, nota-se que essa parte de comportamento, tanto na forma de escrita, como no comportamento da fala, do posicionamento, vai impactar muito no projeto que você estiver fazendo, certo? Gente, muito obrigada pela aula de hoje. Não se esqueçam de fazer as atividades, tá? Tanto dessa aula quanto da aula do fim de semana, que conta com a presença de vocês. Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tenham, vocês me procuram, ok? Muito obrigada, pessoal. Boa noite e até a próxima aula.